Glória a Deus. Eu cumprimento a todos os irmãos, amigos, a toda a igreja do Senhor Jesus, com a paz do Senhor. É um motivo de alegria, uma honra poder estar através do Facebook, do YouTube, juntamente com os irmãos, para cultuarmos ao Senhor e compartilharmos da sua palavra. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Lucas Braga, pelo convite que nos fez, rogar ao Senhor que continue lhe abençoando e prosperando a obra que lhe foi confiada. Quero convidar você que está na sua casa, que está nos acompanhando, a abrir juntamente comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 11. Vamos estar fazendo leitura de um texto bíblico para refletirmos, pensarmos acerca daquilo que Deus tem para nós nesta noite. Acompanhe comigo a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 11. Glória a Deus. E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando ele em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe. E eles levantaram sua voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, quando iam, eles foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, retornou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu sobre sua face aos seus pés, dando-lhe graças. E ele era um samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os purificados? Mas onde estão os 9? Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E ele disse-lhe: Levanta-te e vai pelo teu caminho, a tua fé te salvou. Glorificado seja o nome do Senhor por esta palavra. É bem verdade se tratar de uma narrativa muito conhecida de todos os irmãos, de toda a igreja, uma narrativa que podemos até dizer ser uma das narrativas mais populares de todo o Novo Testamento. Narrativa que inspirou canções, peças teatrais, narrativa que inspirou livros, narrativa que já serviu de base para muitos pregadores em seus sermãos, narrativa que talvez para muitos até decorada seja, pois é uma narrativa que desde a nossa infância, para aqueles que nasceram na igreja, nos é contada, nos é ensinada a narrativa dos 10 leprosos. Mas eu quero lhes dizer esta noite que, hoje à tarde, quando eu estava pensando em que palavra trazer aos irmãos, aos amigos que nos acompanham, Deus colocou essa palavra no meu coração. E eu creio que, mesmo sendo uma palavra talvez para muitos repetitiva, Deus tem algo novo a ministrar aos nossos corações, pois a sua palavra, ela é nova a cada dia, desde que estejamos com os nossos corações desejosos de receber do Senhor. Deus sempre tem algo novo a ministrar sobre as nossas vidas. O texto diz que Jesus, ele estava indo para Jerusalém, e foi necessário que ele passasse pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando Jesus em uma certa aldeia,
saíram-lhe ao seu encontro 10 homens leprosos, 10 cidadãos que estavam acometidos de lepras, 10 histórias que foram de uma certa forma interrompidas por esta doença. E a Bíblia vai me dizer que eles, parando de longe, começaram a clamar, a rogar, a gritar, a pedir por Jesus que tivesse misericórdia das suas vidas. A história, o contexto cultural e histórico nos ensina que todo homem, toda mulher que fora acometido de lepra precisava ficar afastado de toda a sociedade. Era necessário que o leproso, que a leprosa tivesse a sua vida distanciada dos demais. Eles não podiam ficar junto de seus familiares, eles não podiam ficar junto de suas esposas, esposos, de seus filhos, mas eram obrigados a viver em leprosários, a viver à margem da sociedade, reclusos, isolados, sem perspectiva alguma de vida. Estes homens entendendo a sua posição, estes homens entendendo a sua condição, eles não se aproximaram de Jesus. A Bíblia diz que parados de longe, eles começaram a gritar. Eles começaram a clamar dizendo: Jesus, tem misericórdia de nós. E eu quero dizer aos irmãos que eu classifico este clamor, eu classifico este brado destes homens como o clamor de um desesperado, o grito dos desesperados, porque aqui não é uma oração em voz baixa, aqui não é uma oração que fora feita através de sussurros, não. Estes homens gritaram, porque eles não estavam próximos, eles estavam longes, e para serem ouvidos era necessário que eles levantassem a sua voz. O que me chama a atenção é que estes homens, estes leprosos, viram nesta oportunidade o momento de suas vidas, o tempo de Deus, o kairós de Deus, a oportunidade de mudança, de transformação, a oportunidade de ter novamente as suas vidas, de novamente poder retornar às suas casas, estava diante deles. E por isso eles não se preocuparam com o que pudesse acontecer, da forma como pudessem ser julgados. Eles tão somente clamaram na confiança e na esperança de que a partir daquele dia as suas vidas iria mudar. E nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo um momento delicado, um momento conturbado, um momento em que muitas pessoas estão nas suas casas, já quem sabe perdendo a esperança. Muitos já não conseguem mais orar, muitos já não conseguem mais abrirem as suas Bíblias para ler a palavra de Deus. Muitos já estão em crises de ansiedade, alguns quem sabe até com quadro, com diagnóstico depressivo. Mas nesta noite eu trago a você uma palavra de Deus para que a sua esperança seja renovada, para que a sua fé seja fortalecida e para que você possa crer que todo este momento, todas estas circunstâncias adversas, elas não vêm para lhe matar, elas não vêm com o objetivo de fazer com que você venha sucumbir, muito pelo contrário. Deus quer através de tudo isso nos ensinar. Há um efeito pedagógico em
tudo que estamos enfrentando, em tudo que estamos passando. Por isso, talvez, mesmo que você sinta-se distante do Senhor, por não poder estar na sua casa, por não poder estar no templo, por não poder estar no santuário buscando a presença dEle, aí na sua casa, se você levantar a sua voz em oração, buscar a sua presença, não há problema que o Senhor não possa resolver. Não há dilema, não há conflito, não há nada que esteja te deixando atemorizado, que o Senhor nesta noite, por meio da sua palavra, não possa entrar com a providência. Por isso, nesta noite eu quero te convidar, como fizeram os 10 leprosos. Eles estavam distantes, eles não podiam se aproximar de Jesus, mas a voz deles ninguém podia calar. Podem até por um determinado tempo impedir que o nosso culto coletivo seja prestado a Deus, mas o nosso culto individual, a minha e a sua adoração, a minha e a sua rendição, ninguém pode impedir. É por isso que nesta noite Deus nos dá essa oportunidade e Deus nos traz esta palavra a fim de nos renovar a fé, a fim de nos renovar a esperança, a fim de nos fazer compreender que Ele ainda está no controle de todas as coisas. Estes homens clamaram, e o clamor destes homens chamou a atenção de Jesus. O grito dos desesperados, o grito de 10 homens que, quem sabe, há anos, há meses, já não viam os seus familiares, chamou a atenção de Jesus. E se você crer nesta noite, a tua oração, ela chama, ela desperta, ela ativa nos céus a atenção de Jesus, para que Ele possa operar milagres, sinais, prodígios e maravilhas na sua vida, na sua família, na sua casa. Jesus, então, tendo a sua atenção despertada, Jesus, ele vai dizer para aqueles homens: vão, ide até os sacerdotes e mostrai-vos a eles. Por quê? Porque naquele tempo todo homem, toda mulher que fosse curado de lepra, era necessário que ele ficasse por um período de tempo recluso para ser observado, e então para ter a legitimidade daquele milagre dada pelos sacerdotes. Jesus, conhecendo a lei, Jesus sabendo que era necessário que isso fosse feito, Jesus então dá uma ordem, Jesus libera uma palavra: vão até os sacerdotes e apresentem-se a eles. Aqui algo me chama a atenção, porque Jesus não orou por estes homens, Jesus não colocou a mão sobre estes homens, Jesus tão somente deu uma ordem, Jesus tão somente liberou uma palavra, e aqueles homens imediatamente obedeceram à voz do Senhor, foram a caminho dos sacerdotes, e enquanto eles iam pelo caminho, diz a palavra de Deus que eles foram curados. Me permita abrir aqui um parênteses para te dizer algo: o milagre que você espera, a providência que você espera, a provisão que você tem pedido a Deus, ela vai chegar na tua vida e na tua casa enquanto você estiver no percurso, enquanto você estiver no caminho, enquanto você estiver
andando, caminhando, seguindo a proposta que Jesus lhe fez, dando ouvido em obediência à palavra que ele tem liberado sobre a sua vida. Por isso mesmo neste período de dificuldade, por isso mesmo neste momento de adversidade, em que talvez você esteja até pensando em parar, talvez o desânimo já tenha batido a porta do teu coração, escute nessa noite o que Deus fala a ti: não desista, não pare, continue, persista, persevere, pois enquanto você estiver no percurso ao qual Jesus te propôs, o milagre irá acontecer, o milagre irá chegar à sua vida. A Bíblia nos diz que então um daqueles homens, percebendo que estava limpo, ele voltou, mas ele voltou completamente diferente. Ele voltou transformado, porque não há ninguém que receba uma palavra de Deus, que obedeça à voz de Deus, que não seja transformado, que não seja transformado pelo poder que há na palavra liberada por Deus. Aquele homem vai retornar com a sua vida transformada, e a Bíblia diz que ele volta clamando, gritando em alta voz, adorando a Jesus. Ele se prostra aos pés do Senhor e lhe derrama o coração em gratidão. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo que o grito de desespero, o clamor de desespero que nós vemos no início desta narrativa, agora se torna em um clamor de alegria, em um clamor de paz, em um clamor de quem vai poder retornar à sua casa, quem sabe abraçar a sua esposa, quem sabe poder dar um beijo no rosto do seu filho, que desde muito tempo já não via, porque estava recluso devido à lepra. Este homem, quando percebe que está limpo, este homem, quando percebe que fora transformado pelo Senhor, ele não pensa duas vezes em clamar em alta voz, rendendo ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque ele sabe que ninguém, nenhum outro homem, ninguém entre os humanos poderia fazer sobre a sua vida aquilo que Jesus acabara de fazer. Somente o Filho de Deus, através do seu poder, é que podia mudar a sua história. É por isso, meus irmãos, que eu quero chamar a sua atenção nesta noite. Muitas vezes nós, devido à rotina que tem se tornado os nossos cultos, passamos a censurar, a criticar alguns irmãos que muitas vezes glorificam com um tom de voz um pouquinho mais alto. Muitas vezes nós nos sentimos incomodados por algum irmão, alguma irmã que extravasa na sua adoração. Me permita lhe dizer, por trás de toda extravagância na adoração, a história de alguém que estava perdido, que estava com a vida arruinada, que já não tinha mais esperança, mas que ao se encontrar com Jesus, tudo se fez novo. É por isso que ele extravasa na adoração, é por isso que ele levanta a sua voz, ele grita, ele pula, ele salta, porque a sua vida, que outrora estava condenada, agora fora transformada pelo poder de Deus. Por isso, meu amado irmão, minha irmã, que nos acompanha pelo Facebook, eu lhe convido a por alguns instantes fazer uma reflexão, a se lembrar, a trazer à memória o lugar de onde Deus te tirou. Traga à sua memória os milagres que Deus tem realizado na sua vida, os livramentos que Deus tem operado na sua família. Quantas orações, quantos clamores, quantas lágrimas pela madrugada, e a resposta do Senhor resultou em milagres
milagres sobre a sua vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Se trazer à memória os milagres que Deus tem operado em sua vida e na sua casa, não lhe faz ter o desejo de elevar a voz para render glórias ao nome do Senhor, alguma coisa está errada, alguma coisa está fora do lugar. Parece que não tem sentido, porque todas as vezes que eu me recordo, que eu me lembro, que a minha memória é ativada acerca de onde Deus me tirou, eu preciso sim levantar a minha voz e com um grande brado glorificar ao nome de Jesus. Entenda, é tempo de estarmos em constante adoração. Entenda que é tempo de nos atentarmos ao que Deus está fazendo, a forma como Deus está trabalhando. Muitas vezes isso vai nos confundir, muitas vezes isso vai nos deixar sem entendimento, mas Deus está nos preparando para algo glorioso, para algo grandioso, e é por isso que Deus está permitindo que nós estejamos passando por esta crise, a fim de nos aperfeiçoar e de nos preparar para aquilo que Ele ainda há de fazer por intermédio de sua igreja. É desta forma que Deus trabalha. Se você olhar para a vida de Jonas, nós estamos acostumados a olhar para a tempestade, a olhar para o grande peixe como um castigo da parte de Deus, mas na verdade, olhando para os propósitos eternos, não se trata de castigo, não. Tanto a tempestade quanto o grande peixe foram a providência de Deus para a vida de Jonas. Então entenda que este período de dificuldade é providência de Deus, a fim de nos despertar, a fim de nos fazer crescer, a fim de nos amadurecer, para que possamos viver aquilo que Ele ainda tem nos reservado. Por isso, meus amados irmãos, igreja do Senhor Jesus, vamos nos manter em adoração, vamos seguir o exemplo deste homem. Ele estava leproso, ele não tinha mais esperança, ele não tinha mais expectativa de vida, ele estava vivendo à margem da sociedade, mas na sua vida chegou o milagre de Jesus. Então ele retorna dando glória a Deus em alta voz, ele se lança aos pés de Jesus e ele agradece, porque ele sabe que a sua vida, ela ainda só é uma existência porque Jesus o transformou. Você na sua casa, você aí com a sua família, você só está onde você está porque a presença de Jesus, ela é contigo. A presença do Senhor é sobre a sua casa, a presença do Senhor é sobre a sua família. Jesus vendo o ato deste homem, Jesus vendo o gesto desse homem, Jesus então pergunta: não eram 10 os que foram curados? Não eram 10 os que eu liberei a palavra de ordem, a palavra para que fossem aos sacerdotes? E onde estão os outros 9? Somente este estrangeiro retornou para dar glória ao nome do Senhor? Então Jesus olhou para aquele homem e disse: vai, levanta, porque a tua fé te salvou. E aqui eu entendo algo maravilhoso, algo tremendo, algo glorioso, que transcende a tudo que a igreja contemporânea tem buscado. Há muitas pessoas que têm recebido milagres da parte de Deus, há muitas pessoas que têm sido abençoadas, têm recebido sinais, prodígios, maravilhas, porém irão perder a sua salvação porque não compreendem os propósitos de Deus. Os 10 foram curados, os 10 foram limpos, mas somente um ouviu Jesus falar: vai, a tua
tua fé te salvou, porque não são os milagres, não são os sinais que nos conduzirão aos céus, mas sim o nosso reconhecimento de que é Jesus aquele que nos dá vida, o nosso reconhecimento de que tudo que temos, tudo que possuímos, tudo o que somos, só somos pela graça, pela bondade e pela misericórdia do nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar pela sua vida, eu quero interceder pela sua casa nesse momento. Fecha os teus olhos aí aonde você está, fecha os teus olhos juntamente com a sua família. Se você puder, se você estiver em um ambiente em que você puder dobrar os seus joelhos, dobre os seus joelhos, se prostre diante do Senhor, porque talvez o teu dia não tenha sido segundo as tuas expectativas, talvez a tua semana não tenha corrido da forma como você esperava, e muitas são as preocupações que têm tomado o teu coração, mas nesta noite eu quero rogar a Deus que Ele estenda as tuas mãos sobre a sua casa e a sua família, e eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará, segundo a sua vontade e segundo a sua palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Senhor, pelo privilégio de poder compartilhar de uma palavra a qual o Senhor dos céus ministra sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja. Pai, em nome de Jesus eu quero te pedir, Pai, estende as tuas mãos em direção aos teus filhos, às tuas filhas que estão nas suas casas buscando a sua face. Eu não sei quais são os seus problemas, eu não sei quais são os seus dilemas, as necessidades, mas eu sei que o Senhor é aquele que tudo conhece, é aquilo que tudo vê, é aquele que pode entrar com a providência. Por isso eu clamo pelo poder que há no teu nome, te pedindo, continua guardando o teu povo, continua guardando a tua igreja, continua guardando o teu servo, guardando a tua serva, guardando a família dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, livra, Senhor, a tua igreja, livra o teu povo deste vírus, livra o teu povo desta pandemia, estende as tuas mãos, Pai, levando a provisão, Pai, que não falte o mantimento, que não falte o recurso para pagar a água, para pagar a luz, para honrar com os compromissos assumidos. Pai, em nome de Jesus, que não falte porta de emprego aberta. Pai, em nome de Jesus, que na hora, Pai, de cortar funcionários dentro daquela empresa, que não seja o teu servo, que não seja a tua serva, mas, Senhor amado, eu te peço nesta noite, Pai, guarda, Pai, e livra-os, Pai, de todo mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.